Boa noite, boa noite, boa noite. Há um tempo atrás eu tentei fazer uma live sobre os benefícios do zinco e essa live travou, caiu e não deu pra gente terminar. Eu estava no quadro até. Hoje eu não estou no quadro, mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre zinco e o benefício dele. Na verdade, o zinco ele atua em tantas coisas no corpo que chega a ser até difícil determinar como que é a função dele especificamente. Ele tem uma participação muito importante em mais de 300 metaloenzimas. O que é metaloenzima? É uma enzima que tem envolvimento do metal e que a função dela depende desse metal, tá bom? De uma maneira geral, bem simplificado e bem curto e grosso. Mas ele atua em muitas coisas, até com a parte da digestão, a recuperação de tecido celular, processos com cargas virais, imunidade, recuperação de pacientes com diarreia, durante crescimento, durante a lactação. E um dos artigos que a gente colocou e que vai sair agora para vocês, logo logo na internet, é sobre o zinco, tá bom? Vai sair lá no site e você vai poder acessar tudo lá. É um resumo bem sucinto de como ele atua no organismo e quais são os benefícios que ele pode ter na vida das pessoas de uma maneira geral. Quando a gente pensa em zinco, ele aumenta a imunidade de uma maneira geral, ele é utilizado para combate, a manter o sistema imunológico quando a relação dele com os leucócitos, com as células de defesa do organismo, tá? Então, de uma maneira geral, ele está relacionado ao aumento da imunidade. O zinco é um pré-requisito também para o funcionamento correto de algumas glândulas do nosso corpo e de alguns órgãos. Tá? Entre elas, até o funcionamento do próprio estômago. Sem zinco, você não tem o estômago funcionando corretamente. Sem zinco, você não vai conseguir ter uma produção correta de ácido clorídrico. E ele tem uma série de funções regulatórias no metabolismo humano. Que é isso? O corpo, para funcionar, precisa do zinco para milhares e milhares de coisas. Tá? E o que a gente sabe é que ele participa de 300 enzimas fundamentalmente. Primeiramente, eu não vou entrar em casos da parte de transporte dele, porque isso não interessa. Normalmente a gente ingere de 8 a 11 miligramas de zinco por dia. E ele vai ser distribuído entre o intestino, pâncreas, osso, células do fígado, cérebro, macrófagos, ou seja, células de defesa, outras células de defesa que são do sistema retículo endotelial, nas células eritropoéticas, que é isso? A célula que renova o sangue, nos eritrócitos, na medula óssea, na mama e também durante a fase de lactação. A mãe, principalmente no primeiro mês, utiliza muito o zinco para produzir leite e precisa para o neném, pois ele participa também do cérebro e outras coisas impressionantes. Como a parte do sistema nervoso central, ele participa de funções absurdas. Na pele, o zinco ele age também na estrutura intrategumentar. O que é isso? Na estrutura da pele como um todo. Ele participa de funções importantes da pele. E o zinco também atua na função renal. Além disso, o zinco ele é um poderoso anti-inflamatório e antioxidante. Tá? Ele ajuda a combater o estresse oxidativo e também reduz o risco de câncer, de uma maneira geral. Ele participa também do equilíbrio hormonal, exatamente por ele estar relacionado a uma série de produções e de atuações hormonais e de enzimas que participam da formação desses hormônios. Na verdade, ele atua principalmente sobre o estrogênio e a progesterona e também ele vai poder ter uma participação durante a regulação destes. Ele tem uma função primordial no combate à diabetes, exatamente pela correlação de manter os níveis corretos, ajustar também o nível de açúcar no sangue, de glicose circulante, porque ele participa da relação com a insulina de uma maneira geral, tá? Ele ainda permite a saúde cardíaca, ele permite que o seu endotélio vascular, ou seja, a capa interna dos vasos, esteja funcionando corretamente. Então isso é imprescindível para a gente conseguir fazer funcionar os seus vasos, mantendo uma integridade dos vasos. Então o zinco é um micronutriente, é um metal importante para o funcionamento do nosso corpo, tá? Não deixem de pensar nisso. Ele atua na renovação das células intestinais, nos enterócitos,
E isso faz com que o seu corpo consiga aumentar o turnover, a reparação celular dentro do próprio intestino. Tá? Então, por exemplo, as pessoas têm aquela diarreia que descama tudo, com processo viral e por aí vai. O zinco é importante para cicatrizar isso aí e melhorar. Ele participa da saúde do fígado, tá? Por conta da participação dele nos enterócitos, e uma função do fígado é de detoxificação, é imprescindível. Ele também tem auxílio na participação durante o crescimento, principalmente o crescimento muscular dos adolescentes, reduz bastante a parte de deficiências da própria cãibra, do desnível do crescimento, da própria dor de crescimento também que as crianças têm, então ele ajuda bastante nisso, tá? E ele tem uma participação absurda na sua absorção do intestino. A forma que ele é absorvido no intestino relaciona diretamente com a participação dele que vai para dentro da célula. O zinco, a atuação dele intracelular é importantíssima, chega a ser parecida com a do cálcio, isoladamente, que é um outro mineral bem importante dentro do nosso corpo e dentro do mecanismo de funcionamento celular, tá? E quando esses mecanismos de nível de zinco, de cálcio se alteram dentro da célula, muitas partes de funcionamento da célula podem se alterar. Ele participa também do crescimento e da regeneração da pele. Então, as meninas que querem manter uma pele bonitinha, uma pele funcionando, com poucas pregas, com poucas rugas, o zinco ajuda nisso. Por quê? De uma maneira geral, tal qual no intestino, ele participa do turnover, do aumento do turnover celular, ou seja, da regeneração celular de uma maneira geral. Tá bom? Agora, vale a pena dizer que o zinco é um suplemento, e tal qual qualquer suplemento, você precisa passar por um médico para orientar. Assim como também selênio e outros. O selênio é imprescindível para o funcionamento da tireoide também. Então, é importante que a gente entenda que os micronutrientes, eles fazem com que seu corpo funcione corretamente. E quando a gente coloca isso para fazer de uma maneira bem funcional, bem engrenada, toda a resposta acontece. Então, se você gostou, compartilha. O zinco é fundamental na suplementação, o zinco é fundamental numa alimentação saudável, tá? E você consegue aprender sobre tudo isso e ter uma alimentação saudável participando da família VSG. É só você clicar lá no site, entrar no meu site, clicar no banner e adquirir o VSG, que você entra na família VSG, vai poder fazer parte de grupos privilegiados só para essas pessoas que já estão lá dentro, vai poder ter acesso a outros vídeos, a livro de receita, a áudio de meditação e tantas outras coisas. Tá? Espero que vocês tenham gostado e, se gostou, curte e compartilha. Beijo no coração, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.